Glória a Deus. Mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado, amada. Meus irmãos, a gente tem vivenciado nas últimas semanas o termo autossabotagem. E está começando a ficar fixo, eu creio e espero que você tenha cada semana se apropriando, assemelhando, entendendo bem essa palavra. Autossabotagem é o ato inconsciente ou às vezes consciente de criar barreira para o nosso próprio crescimento, seja ele espiritual, seja ele emocional. E isso pode ocorrer, a gente tem visto, que pode ocorrer através das dúvidas, através de procrastinação, através do medo, através da autodepreciação. E assim a gente tem vivenciado essa semana, buscando identificar aquilo que vem sabotando a nossa fé. E a gente possamos assim identificar e aprender a sanar, aprender a desenvolver uma confiança mais profunda, mais madura e mais estável no Senhor. Por isso estamos vivenciando essa série Prisões Invisíveis, que é baseado no livro do nosso bispo, A Arte de Sabotar a Própria Fé. Essa série ela tem como base o texto de Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos odiados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos aprisiona, que tem impedido a gente de avançar para aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que está impedindo, interrompendo a nossa caminhada plenamente para o cumprimento dos propósitos que Deus tem para nós. Nesse tempo, nós já vimos a importância de termos uma fé inabalável para que possamos vencer a autossabotagem. A gente viu que muitas vezes o maior inimigo da nossa fé não é aquilo que está fora, mas sim aquilo que está dentro de nós. São os nossos medos, as nossas dúvidas, são os nossos traumas, as nossas inseguranças, a nossa dificuldade às vezes de compreender ou confiar plenamente em Deus. Tudo isso que está intrínseco dentro de nós nos impede de seguir adiante e a gente viu como enfrentar isso para ter uma fé inabalável. Na outra semana, nós vimos o perigo de nós vivermos uma comparação, uma vida de comparação e de orgulho, porque ambos os caminhos, eles vão nos afastar da humildade que a Bíblia nos traz. O orgulho, ele nos traz a independência de Deus. E a comparação, ele nos gera uma insatisfação com Deus. Logo, ambas, orgulho e comparação, elas vão sabotar profundamente a nossa vida espiritual. Deus não nos chamou para ser cópia de ninguém. Ele nos chamou para sermos filhos. E cada filho tem um propósito para ser cumprido. Na semana passada, nós fomos aqui incendiados ao refletirmos sobre a importância de reacender o fogo da espiritualidade. Nós vimos que distrações, que a falta de prioridades, elas podem sim ir nos levando a esfriar na fé. Mas Deus procura por vasos de honra, vasos que estão cheios da sua presença, vasos dispostos a queimar, vasos dispostos a seguir adiante, vasos dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou limitado, o Senhor conhece, mas é o Senhor que capacita para que eu possa seguir adiante e nada me abala nessa fé. Deus espera essa resposta de nós. E hoje nós continuaremos a série refletindo sobre a liberdade da graça e os valores do reino. Talvez uma das maiores sabotagens da fé cristã aconteça quando as pessoas
elas continuam vivendo presas. Quando elas continuam vivendo presas a culpas, a vergonhas, a acusações, a falsas identidades. Mesmo depois de serem alcançadas pela graça de Deus, tem pessoas que continuam vivendo assim. E quando nós agimos assim, a gente permite que a culpa ela nos domine e ela venha nos dominar e nos bloquear para que a gente possa desfrutar de experiências com a graça de Deus em nossa vida. O Brennan Manning, no seu livro O Evangelho Maltrapilho, ele afirma: o que impede muitos de nós de aceitar a graça não é o orgulho, mas a vergonha. Nós somos consumidos pela crença de que nossas falhas são grandes demais para serem cobertas pelo amor de Deus. Então, muitas vezes, o que tem nos impedido é justamente a vergonha com aquilo que nós fizemos e nós acreditamos que isso aí vai ser impossível de Deus perdoar, de o amor de Deus alcançar e nos redimir. E assim nós vivemos presos em uma identidade distorcida. E isso faz com que a gente sabote a nossa própria fé. Isso faz com que a gente nos impeça de avançar espiritualmente falando. Que hoje você possa vencer essa mentalidade distorcida sobre culpa e acusações que te envergonham com a suficiência da graça que a Bíblia nos traz. Aleluia. Amém? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo teu mover e o teu agir, Senhor. Que a tua palavra, Pai, possa vir profundamente em nossos corações nessa tarde, Senhor. Vem, Pai, vem tirando, vem arrancando, vem limpando, Senhor. Todo coração que está pesado por culpa, Senhor. Que o Senhor possa vir trazendo, Senhor, o teu bálsamo de cura e a tua graça venha curar. Vem, Senhor. Vem tirando todo o peso dos corações. Vem se fazendo presente, para que teus filhos possam ser renovados pela tua presença santa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é impressionante perceber quantos cristãos que conhecem o Evangelho são muito intelectuais com relação a isso. Frequentam a presença do Senhor em família, na igreja, participam de várias atividades cristãs, mas mesmo assim, eles vivem ainda emocionalmente e espiritualmente aprisionados. É incrível como tem tanta gente vivendo assim. Alguns continuam se vendo apenas pelo prisma do seu passado. Outros carregam culpas antigas, traumas de uma vida lá atrás que viveu, fracassos e sentimentos de condenações constantes. Muitos, mas são muitos, vivem como filhos, mas pensam como escravos. E isso só traz para todos nós uma vida cansada espiritualmente, pesada e sem liberdade alguma. O filho pródigo, que Marcília acabou de ler aí, ele chega exatamente nesse estado. Um estado de perceber o quão ele perdeu de sua vida. E ele começa a pensar não mais como filho, mas como escravo. Aliás, ele volta com isso, né? Depois ele desperdiçar a sua herança, destruir a sua própria vida, ele retorna acreditando que ele pudesse apenas viver como um escravo na casa do seu próprio pai. A expectativa dele não era mais ser restaurado, era de apenas ser alguém tolerado na casa do pai.
Mas o Evangelho ele é maravilhoso, ele é extraordinário. O Evangelho, ele nos mostra que o Pai corre ao encontro do Filho quando ele ainda estava longe. Antes mesmo do Filho terminar o seu discurso, o Pai já revela o seu grande amor, revela a natureza da graça de Deus. A graça de Deus, ela não é baseada no seu merecimento, no nosso merecimento, meus irmãos. A graça de Deus, ela não é baseada na nossa performance, por mais que nós possamos fazer. Ela não é baseada na nossa capacidade de compensar os nossos erros, não. A graça do Pai, ela nasce do seu amor, do coração do Pai, do amor pleno que Deus tem por nós. Nós vivemos em uma cultura extremamente marcada pela comparação. As pessoas se comparam o tempo todo, pela performance, cada um querendo mostrar ser melhor do que o outro, pela necessidade constante de ter valor. Tem pessoas que precisam serem valorizadas pelas pessoas para ela poder acreditar que ela é amada. Pela ideia de que só merece amor se ela acerta. Se errar, é uma pessoa que não merece amor nenhum. Mas o reino de Deus, ele funciona de uma forma totalmente diferente. O reino de Deus é contra a cultura desse mundo, meus irmãos. O Evangelho, ele não ignora o pecado, mas ele também não reduz as pessoas ao pecado que elas cometeram. A cruz, ela revela simultaneamente a gravidade do pecado que foi cometido, mas ela também revela, ao mesmo tempo, a profundidade da graça redentora do nosso Senhor. Talvez uma das maiores tragédias espirituais seja quando alguém é perdoado por Deus, mas continua vivendo como se ainda estivesse condenado. Isso muitas vezes é fruto de um coração orgulhoso, que não aceita a misericórdia divina, porque a misericórdia divina exige humildade. Tem pessoas que elas não conseguem se aceitar o seu perdão, mesmo já tendo sido perdoado por Deus. E muitas vezes é o orgulho que está preso lá no seu coração, porque para se colocar em aceitação total a Deus, é preciso se humilhar, se despir de nós mesmos, para que nós possamos ser uma nova criatura. Exige humildade. A autossabotagem, ela surge de uma forma silenciosa. Outra coisa que nós precisamos entender é que a autossabotagem, ela também está atrelada quando nós substituímos os valores do reino pelos valores desse mundo. Quando nós tiramos aquilo que é do reino de Deus e colocamos no lugar da nossa vida os valores do mundo. O coração, ele passa então a buscar segurança. E a segurança do mundo, ela está onde? Ela está nos bens, ela está no seu status, no seu poder, ela está em busca de reconhecimento, ela está na aparência, está assim de pessoas que vivem por aparência, ela está apenas em desempenho. A pessoa, quando troca os valores do reino pelos valores do mundo, ela busca ter bens, status, reconhecimento, aparência e desempenho, porque é isso que vai fazer com que ela se sinta alguém amada de repente. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade, ela não está em nós possuirmos mais em si, em nós pertencermos ao Pai. Não é o que você tem mais que vai mostrar quem você é, que vai valorizar quem você é, mas a certeza de quem você está, a vida que vai basear você. Se você está no Pai, você sim tem valor real. Essa é a mensagem, esse é um convite para que nós possamos abandonar os pesos desnecessários e voltar para a libertação da graça de Deus.
Porque o reino de Deus, ele não é constituído por culpa, por condenação, meus irmãos. O reino de Deus, ele é constituído por arrependimento sincero, por restauração completa e por ter uma nova vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. O reino de Deus é composto do novo, da nova vida. O que eu fui, o que eu era, já foi, passou, está lá no mar do esquecimento. Agora eu sou uma nova criatura em Jesus. Agora isso não é algo da boca para fora. Isso é demonstrado nas nossas atitudes, na minha atitude, no dia a dia, onde quer que eu esteja. Eu preciso refletir que eu sou uma nova criatura em Jesus. Hoje Deus quer restaurar não apenas comportamentos, mas também identidades distorcidas. Para isso é fundamental você liberar aquilo que tem aprisionado o seu coração. Libere aquilo que está preso no seu coração. Deixe o Espírito Santo arrancar e te trazer algo novo para você. Então acompanhe comigo. Para libertar das prisões do meu coração, a primeira coisa que eu preciso é sair do remorso e entrar no arrependimento. Eu preciso sair do remorso, meus irmãos. Remorso, ele não transforma ninguém. Muitas vezes, ao reconhecermos os nossos erros, nós somos tomados por uma tristeza profunda. Mas é importante discernir entre remorso e arrependimento genuíno. O remorso é uma tristeza que nos prende ao passado e ela nos gera culpa, ela nos paralisa, enquanto o arrependimento, segundo a palavra de Deus, é uma tristeza que vai nos conduzir a uma transformação de vida. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não causa remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. A Bíblia, ela nos traz grandes exemplos e tem dois exemplos que são bem claros nessa diferença de remorso e arrependimento. Dois grandes homens com destinos totalmente diferentes. Judas, ao trair Jesus, o sentimento de Judas foi um sentimento de remorso. Ele não buscou restauração e terminou se entregando ao desespero total na sua vida. Olha o texto lá em Mateus 27. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E ele disse: eu pequei, pois traí sangue inocente. E aí eles retruncaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. E em seguida foi e se enforcou. O remorso, ele nos leva para a morte. Judas foi consumido, mas ele foi consumido pela culpa. Ele não buscou Jesus em humildade, e ele buscou resolver as coisas da sua própria forma, o orgulho. Ele não quebrou o orgulho e humildemente foi buscar a Jesus em arrependimento, não. Ele foi tomado pelo remorso, pela uma culpa, e aí tentou resolver as coisas do jeito dele, sem se humilhar. O remorso de Judas o levou à morte. Talvez você tenha feito algo e não conseguiu se arrepender, só se entristecer e ter um remorso.
mas não se arrependeu totalmente, o orgulho ainda esteja prendendo no seu coração, libere isso em nome de Jesus, porque remorso leva à morte. Você, em pouco a pouco, você vai esfriando, e quando você viu, você está distante dos caminhos do Senhor, porque o orgulho te prendeu para que o remorso te levasse à morte. Cuidado. Já Pedrão, ele negou Jesus 3 vezes. Está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 22, do versículos 54 ao 62. Mas a reação de Pedro, ela foi bem diferente da de Judas. Judas errou? Errou. Mas Pedro também errou. Todos os dois errou. E onde é que está a diferença? Um ficou com remorso. E aí o levou à morte. O outro foi tomado pelo sincero arrependimento. O texto diz que ele chorou arrependido, Pedro, Lucas 22, 62, saindo dali, chorou amargamente. Sabe quando você faz algo e você cai ali, caramba, eu me arrependo disso que foi, e você começa a chorar copiamente, porque você de fato quer restabelecer aquilo ali, e você enxerga e diz, Pai, eu preciso, eu pequei, eu errei, e vai confessar com o Pai com o coração ferido, chorando, transbordando. Isso é sincero arrependimento. Isso foi o que aconteceu com Pedro. A humildade, ela deve ser a marca de um cristão. Logo depois, Pedro, ele cai em si, e ele reconhece que precisa do perdão, e ele busca, e foi restaurado por Jesus, conforme a gente pode ver no relato de João. Olha o que o texto de João diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Mas novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste. Naquela hora Pedro deve ter lembrado das 3 vezes que negara Jesus. E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. A gente vê um Pedro sincero e arrependido, sendo restaurado diante de Jesus. Que você possa de fato rasgar esse coração, arrependido verdadeiramente, e possa ser restaurado pelo Senhor Jesus. Diferentemente de Judas, que cheio de remorso, não buscou restauração, o arrependimento sincero de Pedro o levou para um novo começo, cheio de graça, uma graça transformadora de Cristo. E o que foi que aconteceu? Pedro, cheio de graça, cheio da transformação de Jesus na sua vida, ele tornou-se um dos pilares da igreja de Jesus. A gente vê lá em Atos 3,19, Pedro exortando, ele diz, arrependam-se, pois, e se voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Uma ferida curada é o ministério aberto. Pedro, outrora que cometeu um pecado e se arrependeu, agora estava exortando o povo a dizer, faça a mesma coisa, porque quando nos arrependemos sinceramente, Deus restaura a nossa vida. O arrependimento é um convite à mudança de mente, meus irmãos, de direção. E Paulo fala em Romanos 2, cuidado, moldar a sua mente, não se deixe a sua mente ser moldada pelo mundo, mas pelas coisas do alto. Molde a sua mente, trazendo direção nova para a sua vida, permitindo experimentar perdão, graça restauradora de Deus. O Salmo 51, que foi escrito por Davi, após Davi ter pecado, revela o coração verdadeiramente arrependido. O verso 10 vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito estável. É o que diz Davi depois de cometer o pecado de adultério com Betseba. E mais à frente ele vai dizer: Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. Deus não despreza o seu coração quebrantado e arrependido. Deus não desperdiça uma lágrima que você derrama verdadeiramente no secreto com Ele. Aliás, se tem uma coisa que eu gosto daquele filme... Eu me esqueci o nome do filme. Lembra aí, me ajudem. Não é Deus está morto, não, irmão. Que está Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acabando. Se tem uma coisa que eu acho massa naquela demonstração ali, é aquele momento onde ela vai ali aguar aquele jardim que outrora estava horrível, e depois que ele cai em si, que ajuda ali a preparar o jardim, quando ela vem com um potinho, e ela olha para ele e diz: aqui está cada lágrima que você derramou. E ela coloca ali, e o jardim volta a florescer. É assim que Deus faz conosco. Cada lágrima que você derrama no secreto com Ele, Ele não desperdiça. Ele tem olhado suas dores, Ele tem olhado o seu choro, Ele tem olhado a sua adversidade, Ele tem olhado o seu clamor. Creia, confie, continue confiando no Senhor, com misericórdia se colocando diante dEle, que no tempo certo você vai ter a vitória na sua vida. Creia nisso. O remorso, ele paralisa, porque ele nos prende à culpa e à condenação. Mas o arrependimento, por outro lado, ele nos leva à restauração e a uma nova vida em Cristo. É preciso confiar. É preciso confiar em Jesus. Todos nós somos convidados a abandonar o nosso passado e a viver uma vida de graça e liberdade no Senhor. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver que Jesus dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse ao Senhor. Entregue tudo aquilo que tem feito diante de Deus. Busque um irmão na fé, porque quando nós confessamos a Deus para sermos libertos, e precisamos confessar uns aos outros para sermos curados. Procure uma pessoa madura, seja uma pessoa que você possa abrir o seu coração. Mas continuando, para me libertar das prisões de meu coração, em segundo lugar, eu preciso viver na suficiência da graça. Eu preciso viver na suficiência da graça, não é na força do meu braço, mas na graça do Senhor. A graça de Deus, ela é fundamento da nossa liberdade, da nossa restauração. E o apóstolo Paulo, ele declara, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, somos nova criatura, somos perdoados pelo Senhor, vivemos e somos redimidos pela graça do Pai. Isso significa que quando nós nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente, nós confiamos que em Cristo nós somos livres da culpa e da condenação que antes nos aprisionavam. Já em Efésios, Paulo escreve, e nós vemos lá no capítulo 2, que pela graça vocês são salvos mediante a fé, e não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Não tem o que você possa fazer para conquistar a graça do Senhor. A graça vem diretamente de Deus Pai, vem dele, não vem de mérito nosso, mas vem de coração sincero, arrependido diante do Pai, que nos enche, nos derrama e nos renova. A salvação e o perdão, eles são presentes que nós não merecemos, mas Deus nos dá, e Ele é concedido por causa do seu amor, por causa da misericórdia que Ele tem por nós. A culpa constante, meus irmãos, ela sabota a nossa fé, ela impede de nós experimentarmos a plenitude do relacionamento que Deus tem para nós. Nós não precisamos viver preso ao nosso passado.
Porque Cristo, ele nos convida a confiar no sacrifício que ele fez na cruz e vivermos pela graça dele. A graça dele é suficiente. O autor de Hebreus vai dizer assim: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. A cruz ela prova que Deus nos conhece profundamente e Ele sabe cada pecado que nós carregamos. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas falhas, mas mesmo assim, Ele nos ama e nos oferece uma graça abundante. Ele nos oferece uma oportunidade de nos arrependermos verdadeiramente, de sermos inundados pela sua graça redentora e transformadora. Na primeira carta de João, ele nos lembra: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. E já o salmista, lá no Salmo 103, vai dizer: quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. É quando nos colocamos diante de Deus, a graça dele nos derrama e nos separa, nos limpa, nos afasta daquele pecado, nos deixa longe, para que nós possamos ter uma nova vida. Deus conhece, meus irmãos, o nosso pecado, Ele conhece o meu, Ele conhece o seu, mas Ele não nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos convida ao arrependimento e ao novo começo. Ele nos ama, mas Ele odeia o pecado. Ele sabe que o pecado existe e Ele quer limpar isso de você. Quando você se entrega a Cristo, Deus vai e diz: venha como você está. Mas nunca, verdadeiramente, o cristão que caminha com o Senhor, ele toda vez que chega diante de Cristo, ele pode vir sujo, enlamaçado, sabe? Eu jogava bola, quando chega esse tempo de inverno, quando eu era mais novo, minha mãe ficava assim meio em crise, sabe? Quando eu tinha aí meus 8, 9, 10 anos, aí minha mãe ficava meio em crise, porque eu amava esse tempo de chuva. Porque, sabe, você está dentro de casa e quando chove quer ir para a cama, para o sofá, né? Ficar ali assistindo a televisão. Não, quando começava a chover eu amava ir para o campo mesmo. E o campo lá onde a gente mora é cheio de barro. Ou quer dizer, eu gostava de ir para a lama mesmo. Então eu ia branquinho e alvo, sabe essa roupa de Josevaldo aí, que está maravilhosa aí, bem alvinha ali, ó, bem que massa. Pronto, imagina eu com essa roupa aí, indo para a lama, literalmente. E voltava que nem a de Paulinho ali, ó. Preta mesmo. Era barra até dentro das orelhas. Sujo. Eu amava. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso era coisa de criança no bairro enlamaçado. E quando eu chegava, tomava um banho e ficava lá, limpo. A mãe ficava desesperada, que ela tem que lavar a roupa, né? Mas ficava limpo. Deus, Ele nos convida. Você pode ter vindo de um campo lamaçado de pecado. Mas Ele te convida como você está, cheio de lama. Mas quando você chega na presença dEle, as comportas do céu se abrem sobre você. Aquele lamaçal vai embora, porque ninguém que se prostra diante de Deus permanece como está. Amém? Texto lá em Isaías capítulo 1, verso 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornam brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. E ainda assim, oferece a graça também. Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há pecado tão grande que a graça de Deus ela não possa perdoar e restaurar. Viver na suficiência da graça é confiar plenamente na obra de Jesus Cristo na cruz. É permitir que o perdão, meus irmãos, e a liberdade, elas sejam de fato realidades diárias em sua vida. É rejeitar a condenação.
É caminhar sabendo que em Jesus nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos capacitados a recomeçar, livre da culpa, livre da vergonha. Entenda, viver pela graça e pelo arrependimento é o caminho mais verdadeiro que te leva à liberdade espiritual. Agora, para isso, aceite a graça de Deus. Transforme a culpa em uma graça redentora. Reconheça o perdão divino completo. Tome cuidado com o orgulho disfarçado que tem impedido você de desfrutar da graça do Pai. Foque na esperança e na renovação de Deus. Por fim, para libertar das prisões do meu coração, eu preciso alinhar o meu coração ao reino. Eu preciso alinhar o meu coração com as coisas do alto, meus irmãos. Preste atenção aqui nesse versículo de Eclesiastes. A abundância material sem gratidão e propósito em Deus é um vazio disfarçado de sucesso. Tem muita gente vivendo um sucesso materialista com um vazio espiritual dentro de si. Quando morrer não leva nada. Está vazio. Quando chegar a hora que para todos vão chegar, não tem nada que se possa levar de material. O material, ele cria uma falsa sensação. O reino chama a todos nós a viver pelos seus princípios, seus valores. E o valor do reino é a generosidade, é a dependência de Deus, é a eternidade. Nós precisamos investir nos recursos do céu. A graça, ela não apenas perdoa, ela nos restaura e nos posiciona para uma nova vida. O chamado no reino de Deus é para que nós possamos viver com a expectativa e perspectiva daquilo que há de vir, é da eternidade. Sem nos apegarmos ao aqui, ao materialismo, às preocupações passageiras, mas investirmos o nosso coração, as nossas ações naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno. Essa é a visão que nos desafia a reavaliar onde é que andam as nossas prioridades. Nós precisamos colocar os valores espirituais acima das conquistas de posses terrenas, meus irmãos. Quando nós, de fato, nos libertarmos do apego ao materialismo, nós abrimos espaço para cultivar uma vida pautada pela generosidade, pela fé, pela dependência do nosso Deus, reconhecendo que tudo o que temos é fruto da graça dEle e provisão dEle. Aliás, nós falamos aqui no tempo, no momento de ofertório, tudo vem de ti e do que é teu, nós entregamos, que tudo vem do Senhor. Ah, não, eu estudei anos, eu vi isso na pessoa. Eu estudei anos, eu me preparei para isso. E onde é que está Deus disso? Deus te deu a vida, Deus te deu a capacidade de estudar, Deus te deu o ar que tu está respirando agora para poder responder. Foi Deus que te deu, filho. Tudo vem do Pai, tudo vem do Senhor. Assim o nosso foco, ele não fica naquilo que é temporário, mas naquilo que permanece, que é a comunhão com Deus, o amor ao próximo e a construção de um legado que transcende o tempo. Jesus, ele nos ensina lá em Mateus, ele diz, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Dessa forma, todos nós somos chamados a alinhar os nossos valores e as nossas decisões àquilo que é eterno, sabendo que a verdadeira recompensa, ela está reservada para nós na eternidade. Meus irmãos, isso implica em buscar uma vida diariamente pautada nos propósitos do Senhor. As nossas escolhas precisam refletir o caráter de Cristo, o compromisso com o reino de Deus. Quando nós adotamos essa postura, nós deixamos de lado a autossabotagem e passamos a deixamos de buscar a aprovação humana.
nós passamos a entregar toda a nossa confiança ao Senhor, estabelecendo uma relação que fortalece a fé, que encoraja a nossa caminhada espiritual. A graça não apenas nos perdoa, ela nos restaura e nos reposiciona em nossa vida. Quando nós reconhecemos a nossa falha, aceitamos o convite ao arrependimento, nós experimentamos uma transformação profunda em nós. A culpa, a vergonha, elas são substituídas pela liberdade, pela certeza do amor de Deus. Essa graça nos capacita, ela nos leva a recomeçar, ela nos alinha o nosso coração a um reino, ela nos leva a viver com esperança renovada, sabendo que em Cristo nós somos aceitos e somos chamados a um novo propósito. É por meio dessa restauração que nós passamos a caminhar com confiança, investindo de fato naquilo que tem valor, naquilo que edifica, naquilo que nos traz uma vida plena no Senhor. O Craig Blomberg, ele no livro que traduzido, o seu título é mais ou menos assim, nem pobreza nem riqueza, ele explica que os cristãos, eles devem ser testemunhas em um mundo consumista, não pela sua total negação dos bens materiais, mas ao viverem uma vida que demonstra que esses bens são subordinados ao reino de Deus. Em outro lugar, ele argumenta aqui que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as nossas prioridades, as nossas decisões, elas passam a refletir o valor do reino, como generosidade, simplicidade e cuidado com os próximos. A gente precisa olhar para o próximo, ter uma vida de simplicidade, sermos pessoas generosas. Portanto, meus irmãos, liberte o seu coração das prisões invisíveis. Eu preciso sair, para isso eu preciso sair do remorso e entrar no arrependimento. Eu preciso viver na suficiência da graça. Eu preciso alinhar o meu coração ao reino. Olha, quando nós vivemos com a perspectiva do reino, nós somos desafiados a enxergar além das circunstâncias imediatas e a cultivar uma esperança ativa que motiva e persevera e nos leva a buscar constantemente pela vontade de Deus. O verdadeiro sentido da vida, ela está em nós investirmos naquilo que é eterno, em construir relacionamentos verdadeiros e autênticos, em confiar plenamente na suficiência da graça de Deus. Isso é o que nos permite que o perdão e a liberdade se tornem realidades diárias em nossa vida. Assim, nós transformaremos sim os nossos dias, os nossos sonhos, as nossas ações, ressignificando a existência em prol daquilo que é divino, que são os seus propósitos no Senhor. Eu quero orar com vocês nesse instante. Essa mensagem, ela nos fala muito da graça redentora, de nós não caminharmos com o coração cheio de remorso, mas sim de sermos filhos que reconhece que errou e que carrega o coração arrependido. O remorso vai só nos afastar de Deus e vai nos matar aos poucos.
Mas o arrependimento verdadeiro, esse nos leva para perto de Deus. E Ele nos transforma, trazendo uma nova vida. Que a graça do Senhor possa estar invadindo o seu coração, tirando todo e qualquer peso, tirando toda e qualquer culpa, tirando toda e qualquer identidade distorcida. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado, você não é ninguém. Você tem uma identidade. Você foi selado com o sangue do Cordeiro. Você é filho, você é filha. Você não volta para a casa do Pai como escravo, porque a sua mente precisa ser moldada, molde agora. Você é filho, você é filha. Se seu coração está pesado, que você possa estar agora arrependido diante de Deus e possa estar sentindo Deus te abraçando nesse instante. Que Deus possa estar correndo para os teus braços. Ele possa estar te abraçando. Ele possa estar te beijando. Que Ele possa estar colocando um anel em seu dedo, calçando sandálias nos seus pés. Porque você é um filho amado, você não é escravo, você é filho. Que a graça redentora do Pai esteja invadindo o seu coração e trazendo de fato uma transformação na sua vida. No nome santo de Jesus nós oramos.